Escola Cívico-Militar, professor Nelson Alves Ferreira. A disciplina filosófica que estuda os valores é a axiologia, do grego axis, valor, e logia, tratado, estudo. Logo, a axiologia vinha a ser a teoria crítica e sistemática dos valores. Não é fácil definir e entender o que seja valor. A dificuldade nasce da natureza, em parte, subjetiva dos valores e da quantidade quase infinita de coisas dotadas de valor. Sob esse termo estão incluídas coisas como o dinheiro, a honra, a honestidade, a beleza e até mesmo um ato patriótico ou bondoso. Por conseguinte, a sua definição deve ser de tal ordem que convenha a todas essas categorias axiológicas. Diante dessa complexidade, é comum conceituar-se o valor, primeiramente, como uma não indiferença de uma coisa com relação a um sujeito. Logo, o valor é uma qualidade. Propriedade dos valores. A primeira propriedade é a polaridade. Todo valor é, por definição, uma não indiferença. Logo, a indiferença é o seu ponto zero ou ausência de valor. Portanto, quando se constitui um valor, ele está sempre em um dos dois polos, positivo ou negativo. Objetividade e subjetividade dos valores. O valor, em sua plenitude, é algo que se encontra em uma coisa em relação a um sujeito. Em parte está na coisa e em parte está no sujeito. A parte objetiva do valor é aquilo que no objeto o faz desejável ou indesejável. A parte subjetiva do valor está relacionada com o sujeito, suas motivações e necessidades. Fundamentos em que se alicerçam os valores. Segundo a axiologia, os valores se alicerçam nas necessidades. As necessidades são déficits ou carências de qualquer natureza em um organismo individual ou num grupo social. Categoria dos valores. Existem tantos valores quantas são as necessidades humanas. Estes podem ser classificados como valores úteis, valores vitais, valores lógicos, valores estéticos, valores éticos e valores religiosos. Os valores úteis respondem às necessidades primárias, materiais e econômicas. Entre os valores úteis, destaca-se a necessidade de alimentação e nutrição, que garantem a sobrevivência e perpetuação da espécie. Os valores vitais respondem às necessidades de aprimoramento da criatura humana como tal. São valores vitais a civilidade, a elegância de maneiras, o equilíbrio emocional, os traços harmoniosos da personalidade, a filantropia e a boa educação. Os valores lógicos respondem às necessidades humanas de conhecer e controlar a natureza e o mundo à sua volta. Compreende os saberes e o conhecimento científico. Os valores estéticos respondem às necessidades de ordem e de criação interior, que se manifesta de maneira emocional e espiritual. O homem é um ser criador, por isso, muitas vezes, sente a necessidade de uma expressividade artística. Esta se compraz tanto em apreciar como em compor objetos capazes de despertar sentimentos, tais que são valores estéticos como o belo, o sublime e o grandioso. Os valores estéticos são uma ordem superior de valores e estão associados ao refinamento do espírito humano. Os valores éticos respondem às necessidades de sobrevivência e de harmonia do grupo. O homem desenvolve a sua vida não isoladamente, mas dentro de uma comunidade. Esta deve ser mantida e preservada para o bem do próprio indivíduo.
Esta relação de sobrevivência e do bom andamento do grupo com os interesses do indivíduo determina uma grande classe de valores, os valores éticos e morais. Os principais são os direitos, os deveres e o bem, valores que autorizam, valores que obrigam e valores que atraem. Dentro da categoria ética, podemos colocar várias atitudes dotadas de valor, como a honra, a bondade, a fidelidade, a benevolência e a caridade. Os valores religiosos respondem às necessidades de fundo inconsciente e profundo de complementação que o ser finito tem em relação ao absoluto, o qual os nossos antepassados convencionaram chamar de Deus. A vida humana é extremamente frágil, precária e mortal. Isto gera na consciência um impulso para buscar apoio em algo seguro, eterno, imutável, forte e infinito: Deus. Quando o ser humano, num envolvimento íntimo de criatura frágil, se une com o absoluto, Deus, estamos diante de um ato religioso dotado de alto valor. Deus é sempre concebido na contrapartida das nossas fraquezas. Daí os seus atributos de onipotência, onipresença e onisciência. Ligado à divindade há um aspecto moral. Deus premia o bem e castiga o mal. Os principais valores religiosos são o profano, o sagrado, o divino, o leigo, o santo, o terreno e o celestial. Hierarquia dos valores. Segundo a axiologia, existe uma ordem de valores de inferior para superior, partindo do útil para o religioso. Por exemplo, entre salvar a própria vida biológica, que é um valor vital, e perder a honra, que é um valor ético, ou mesmo abjurar de uma fé religiosa, muitas pessoas, hierarquicamente, preferiram os valores superiores e desprezaram mesmo o valor vital fundamental, que é a vida, preferindo a morte. É isso que se verifica na história do cristianismo, por exemplo, que conta com milhares de mártires.